Muito bem, nossa pregação hoje tem como título Quando Deus Quer. Vamos ver o que acontece quando Deus quer. Na realidade, é uma história muito conhecida, deverá ser uma pregação muito leve, com muito pouca aplicação, mas é bom de vez em quando nós nos lembrarmos de histórias da Bíblia espetaculares, examinarmos alguns detalhes e glorificar a Deus com isto. Tem tanta história na Bíblia pesada, triste, dura, violenta, tem de todo jeito, mas essa aqui é absolutamente agradável em todos os aspectos. Êxodo capítulo 2, versículos de 1 a 10. Vamos ver a providência de Deus no início da vida de Moisés. Como eu falei, todos conhecemos, mas hoje vamos simplesmente nos deleitar com essa história e ler algumas passagens que mostram o que eu quero demonstrar para vocês. Diz assim. Agora é bom entender que antes disso o povo judeu estava no Egito já 400 anos mais ou menos, e o povo já estava muito numeroso, e o faraó ficou com medo do povo que crescer tanto a ponto de se tornar uma ameaça para os próprios egípcios. E as mulheres judeias ou hebreias eram muito judias, no caso hebreias, como o termo usa, eram muito férteis, então a população deles estava aumentando demais e preocupou o governo. Então, decreto muito simples: mata todos os bebês de sexo masculino que nascerem, e quanto às mulheres, deixem viver. Deus ordenou às parteiras que assim agissem. Então, todos os meninos a nascerem estavam condenados, de nascimento, condenados à morte pelo faraó. Então, esse era o contexto em que Moisés nasceu. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com a descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Escondeu por quê? Para não ser morto, obviamente. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Acho que eu preciso fazer um parênteses, lembrando que as parteiras permitiram muitos meninos nascerem e enganaram o rei e deixou que alguns meninos vivessem ou muitos. Mas o fato é que causa estranheza, porque que ele nasceu e conseguiu ser escondido pela mãe, porque as parteiras permitiram e não fez o que o faraó mandou, ainda mentiram para o rei, que é outra história muito interessante, a das parteiras. Mas vamos então voltar. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo do que 3 meses, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que haveria de acontecer. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã de Moisés, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino e cria-mo. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, do qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por uma história tão gostosa de se ler e de se deixar penetrar no coração. Que possamos nos deleitar com o que vamos comentar sobre ela, a história hoje. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
Já vemos a mão de Deus desde o início, quando permitiu que as parteiras não entregassem para ser mortos as crianças, dizendo que quando elas chegavam lá, o menino já tinha nascido. Então, como é que elas podiam entregá-las para os soldados matarem? Mão de Deus aí já. Moisés nasce, condenado à morte, automaticamente condenado à morte. A mãe o esconde por 3 meses. Vemos a mão de Deus, impedindo que alguém visse. Estava certamente num lugar onde a maioria, ou quase todos, eram judeus, mas sempre tem um risco de alguém querer agradar a autoridade, ser subornado, riscos de toda ordem, mas nada aconteceu. Foi ficando cada vez mais difícil esconder, e a mãe resolve então apelar mesmo para o que viesse a acontecer, em vez de entregar o menino à morte certa. Continuasse criando, ele ia continuar crescendo, ia ser descoberto facilmente, ia ser morto. Então ela resolveu arriscar e colocou no rio. O pai pode imaginar, mas já seria muito difícil para um pai fazer isso com o próprio filho. Para uma mãe fazer isso com o próprio filho, com certeza deve ser muito mais difícil, e só quem é mãe sabe, e pode imaginar até se teria condições, coragem de pegar o seu filho, jogar no rio e dizer vai, certamente morrer de fome, afogado, comido pelos peixes, jacarés, o que for. O fato é que seria uma morte natural muito triste para aquela criança, no mínimo desidratado e com fome e sede e tudo. Mas quando Deus resolve interferir em alguma coisa, Ele o faz de uma maneira completa. Esta é a grande lição dessa história. Por isso o título, Quando Deus Quer. Eu coloquei 3 pontinhos, mas o complemento é assim: quando Deus quer, Ele faz. Mas faz mesmo. Os detalhes são impressionantes. A irmã fica vendo de longe, só para ver o que iria acontecer. Agora detalhe, ver o que iria acontecer nos primeiros metros, porque já a correnteza do rio ia levar, ia ter uma curva, alguma coisa, e ele perdeu o menino de vista, alguém ia chamar a garota para alguma coisa, certamente Miriam, né, que é irmã de Moisés, mas ela ficou olhando. E ela poderia ter olhado até um certo ponto, quando ela desce as costas, o menino teria sido encontrado. Não, mas ela ficou até o ponto de ver o que aconteceu, que foi uma coisa muito interessante. Uma moça estava ali, tomando banho, naquele momento exato. Era só a filha de Faraó. E as servas dela, a filha de Faraó, obviamente estava cercada por servas, talvez até guarda-costas e guardas pela redondeza ali. Uma das servas dela viu o cesto e levou então para a filha de Faraó. Parece até irreal tudo isto, as coincidências acontecendo. A filha do Faraó poderia ter olhado, quando reconheceu que era um hebreuzinho, dizer: para, essa criança está ilegal, meu pai a condenou, chama os guardas, entrega, mata, resolve fazer aí, não quero nem me envolver com isso aí, essa criança não é para estar viva. Obviamente ela foi escondida, mas não, a criança estava chorando, óbvio, numa situação daquela. Aí Deus coloca pena, muita pena, misericórdia, carinho, amor no coração daquela jovem. Muito interessante. E ela resolve adotá-lo como filho. Em questão de minutos, Moisés passa de uma criança fugitiva à beira da morte para se tornar a criança mais protegida do Egito. Quem é que ia tocar naquela criança dali para frente? Uma vez que a filha do faraó disse:
é meu. Acabou-se. Impressionante a mudança de status, da condição daquele bebê chorando ali dentro de um berço precário, melado com betume para a água não entrar e ficar impermeável. Mas não acaba a história aí. Já seria uma história belíssima. Mas não. Quando Deus quer, Ele faz. E faz, inclusive, mais do que esperamos. A irmã de Moisés cria coragem para se dirigir à filha do faraó, que já deveria ser uma grande ousadia. Chega lá e falar com a filha do faraó, no momento de intimidade, tomando banho, com as suas servas lá, um momento totalmente pessoal, extraoficial, e ela chega e resolve encarar a filha do faraó. Já é digno de se admirar, mas ela ainda tem a coragem de dar um conselho para a filha do faraó, que é aceito imediatamente. Qual é o conselho? Chama uma hebreia, uma mulher dos hebreus, para cuidar de uma criança que é hebreia. E ela aceitou imediatamente a ideia, mas já deixando muito claro que aquela criança era dela. Tanto que a mãe de Moisés, quando ele cresceu, foi devolver a criança. Devolver a criança dela, né? Mas a partir daquele momento não era mais, porque a filha de Faraó disse: é minha, a criança. Então, um conselho interessantíssimo, curioso, e o fato de ter sido aceito já é estranho também, mas foi. Agora, quem é que vem receber a criança? Parece até engraçado. A mãe de Moisés, a própria, que tinha poucos momentos colocado a criança. Alguém duvida que estava banhada em lágrimas, coração partido daquela mãe. Aí lá vem Miriam com ele: mamãe, vem cá, vai pegar Moisésinho ali. Porque parece que não tinha um nome ainda, que foi chamado Moisés depois, né? Como é? Vai chamar. Estão te chamando ali para uma surpresa. Chega lá, está a filha do faraó entregando a filha dela, o filho dela, para ela própria tomar de conta. Uma tarefa absolutamente gostosa, maravilhosa, que a mãe de Moisés recebeu. Detalhe, o último: pago. Pago! Eu vou te pagar para tu tomares de conta do teu filho, que agora é meu. E o restante da vida de Moisés todos nós conhecemos. Então é uma história de deixar absolutamente boquiaberto, difícil de acreditar pelo tamanho das coincidências e das ocorrências fora do comum. Obviamente, muitos com grande facilidade dizem lenda, história bonitinha, está muito montadinho isso tudo aí, está muito mal explicado, está dando muito certo. Pois é, mas essas mesmas pessoas precisam reconhecer que há histórias na Bíblia absolutamente trágicas, tristes, decepcionantes, de morte, de adultério, de estupro, de incesto, de traição, de mentira, de roubo, de corrupção, de tudo que não presta. Há relatos na Bíblia de pessoas queridas a Deus, inclusive, mostrando o outro ângulo em que Deus permite, sim, pessoas cometerem pecados, pessoas entrarem em grandes aflições, grandes sofrimentos. Então, está tudo aí na palavra de Deus. Não é por isso que nós vamos crer que essa história é verdadeira, uma história de um final tão feliz, porque existem outras tristes. Não, nós cremos porque temos fé que Deus nos deu, que está a palavra de Deus. Se só existisse história como essa bonitinha de Moisés, creríamos do mesmo jeito, porque é pela fé que nós cremos. Porém, é bom como argumento, é válido. Olha, está
na mesma Bíblia que contém uma história desta, bem bonitinha, que você disse que foi montada, há histórias também de cortar o coração e de dar raiva, como Davi manda matar o marido de Betseba. Vocês conhecem a história, para poder não descobrir o adultério, e mandou que ele dormisse com a mulher. A história toda esquisita, horrível, triste, deprimente, revoltante. E Deus mandou colocar na palavra dele. Então, a Bíblia é assim. E há uma história muito dramática, infinitamente triste e infinitamente alegre, que é a história em que um homem muito especial, que era Deus também, filho de Deus, foi para a cruz e terminou lá, morto, torturado, sofrendo terrivelmente, e está aí a história dele. História maravilhosa que terminou com a ressurreição dele, mas Deus não livrou dos sofrimentos e para nos livrar dos nossos pecados. Então, nós crentes vamos cada vez mais admirar a palavra de Deus, vibrar com a palavra de Deus, sofrer com as histórias tristes da palavra de Deus e crescer com ela, mas, por outro lado, nos alegrar muito com histórias maravilhosas desta, inclusive a de Cristo, especialmente, que terminou, que ela nem terminou, mas culminou com a nossa salvação e que ainda vai prolongar essa eternidade adentro. Mas eu quero ainda lembrar que o mesmo Deus que nós temos, que o Deus que nós temos hoje, é exatamente o mesmo Deus que fez essa história de que tão bonitinha parece montada, parece contada só de encomenda, mas foi real. É o mesmo Deus. Às vezes nós enfrentamos a realidade da vida, porque de fato Deus não age de maneira assim tão fantástica em cada detalhe da nossa vida, tudo dando tão certinho. Já comentei que muitas vezes dá errado entre aspas, aos nossos olhos, uma coisa sofrida, angustiosa, mas isso não deve desviar o nosso foco de uma verdade: é o mesmo Deus. Quando eu oro, Santo Deus, meu Pai, obrigado por esta comida que todo dia tem na minha mesa, você está falando com exatamente o mesmo Deus que colocou a filha de Faraó para tomar banho naquele momento, a serva da filha de Faraó para ver o becinho passando, aí mostra para a filha de Faraó, o mesmo Deus que fez todos os detalhes da filha de Faraó concordar com a sugestão de Miriam, de chamar a mãe de Moisés, tudo, o mesmo Deus que fez tudo dar certo, é que está ouvindo a nossa oração hoje. Senhor, me ajuda neste problema, me ajuda nessa dificuldade, me ajuda nessa ansiedade. Mas tem muito sofrimento ao meu redor, pessoas queridas, eu mesmo. Tu não vai fazer não. Minutinho. Senhor, tu podes fazer sim, e eu creio, do jeitinho que fizeste com a história do início da vida de Moisés, aliás, mais encomendadazinha ainda. Se tu quiseres fazer com a minha vida algo mais fantástico, dando tudo certinho, mais do que a história do Moisésinho lá, tu fazes, porque tu és o mesmo, tu tens poder para fazer isso. Eu creio de todo o meu coração. Não é que eu vou contar com isso para te adorar e vou ficar profundamente decepcionado tu não fizeste com a minha vida o que fizeste com Moisés no início da vida dele, porque afinal de contas, aí não. O problema é que muitas vezes nós nos tornamos meio amargurados. E sabendo uma coisa, Jesus Cristo disse que quem quisesse ser fiel, que levasse a cruz após ele. E Paulo disse que quem quisesse ser fiel ia perseguido. Não, essa vida de crente é só sofrimento, é tudo muito para baixo. Aí não fica espaço no seu coração para ler a história de Moisés e muitas outras belíssimas que tem na Bíblia, de vibrar o coração e fazer você arder de alegria e dizer, puxa, é o meu Deus, e eu tenho esperança que Ele pode fazer isso na minha vida. Tenho. Agora, se Ele não fizer, não fique frustrado. Não. Mas faz parte da vida cristã essa certeza, gente, essa convicção de que Deus pode fazer absolutamente maravilhas na nossa vida.
Às vezes parece o contrário, esse é o problema. E eu sei que não é fácil compreendê-lo. A Bíblia diz que não é fácil compreender esse Deus. Salmo 36:6. Salmo 36:6 diz: a tua justiça é como as montanhas de Deus, os teus juízos como um abismo profundo. Difícil compreender. Passem algumas páginas para Salmo 73, o famoso Salmo de Asaf, um salmo espetacular, em que ele começa com inveja dos que têm progredido na vida e acha que não vale a pena ser crente não, e ele muda no meio do salmo e termina louvando. Esse salmo deveria ser lido todo mês por todos os crentes. Espetacular esse salmo, mas só o versículo 16: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada tarefa para mim. Asaf, antes de se dar conta da maravilha da providência de Deus, ainda estando numa baixa muito grande no seu estado espiritual, decepcionado, frustrado, ele começa a pensar nisso e diz: Senhor, até para pensar nisso para mim é difícil e é complicado para mim, eu não consigo entender isso não. Paulo, num espírito totalmente diferente, vibrante, mas atesta a mesma verdade da insondabilidade de Deus. Em Romanos 11:33, quando ele explode num verdadeiro hino de glória a Deus, de um estado maravilhado. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. E ele continua aí. Então é difícil nós entendermos esse Deus. Ele parece muito misterioso a nós, e é misterioso porque ele está acima da nossa capacidade de compreensão, tem momentos difíceis mesmo, mas isso não implica que ele nos deixou de lado, não implica que ele abandonou a ideia de construir histórias tão bonitinhas como essa aqui, que tudo dão tão certinho, isso é coisa do passado. Não é assim, não devemos nos deixar contaminar por essa ideia. E ele garante que está ao nosso lado e age com poder em nossas vidas. Muitas vezes nós nem sabemos que ele está agindo, nem notamos que ele está agindo, e ele está. Acho que uma das coisas que nós vamos nos admirar no céu, que é a opinião minha, nós vamos nos admirar no céu, quando chegarmos lá na glória, é ver o tanto que Deus providenciou para a nossa defesa, para a nossa proteção, até chegar o dia que ele permitiu, de fato, um acidente, um problema grave, até a nossa morte, claro. Mas acho que vamos ficar boquiabertos quando ver, puxa vida, quantas histórias na minha vida parecidas com a de Moisés que eu não sabia. Quantas coincidências, entre aspas, aconteceram comigo e eu escapei naquele momento e naquele dia, eu nem sabia que tinha sido assim. Os bastidores celestiais vão revelar maravilhas, eu creio. Deus, através dos seus anjos, através das pessoas, através da natureza, de tudo, providencia nosso livramento sempre que Ele quer. Quero encerrar sem comentar mais nada e deixar falar por si próprias essas passagens aqui, Salmo 37 e 25. Salmo 37 e 25, que diz: fui moço, Davi falando, e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É um testemunho que Davi deu, que não chega a ser uma promessa, mas é um testemunho que Davi deu, experiência de vida, Deus tomando conta dos seus justos. Mateus capítulo 10, versículos 29 a 31, agora com a palavra o próprio Senhor Jesus Cristo, dizendo assim, Mateus 10, 29 a 31, não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois,
bem mais valeis vós do que muitos pardais. Por fim, eu quero ler o Salmo 91 e encerrar. Salmo 91. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sob as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu livrarei. Poluei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, por garantias tão maravilhosas, por uma passagem dessa tão linda, por histórias tão belas na Bíblia de uma proteção tua absolutamente fantástica, no sentido de difícil de acreditar, para não dizer impossível de acreditar por aqueles que não receberam do alto dom maravilhoso da fé. E nós acreditamos, como acreditamos nas histórias também duras, difíceis, trágicas da Bíblia. Acreditamos que o teu filho sofreu naquela cruz horrivelmente. Acreditamos gostosamente, porém, que ele ressuscitou, está hoje ao teu lado, ainda com as marcas da crucificação, mas vivo, poderoso, cheio de glória. Obrigado pela tua providência, providência que nos permite sofrimento, dor e morte, e providência que nos permite vida, alegria, livramentos absolutamente miraculosos. Obrigado porque tu és o Deus que tudo pode e o Deus que nos ama e nos protege. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te glorificamos e agradecemos. Amém. Ok, irmãos, estamos despedidos até a noite, se Deus quiser. O Henrique Klein quer falar alguma coisa.